nações, luz das nações, alturas eu sei que há de ver, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Conhece alguém que nunca tenha errado? Infelizmente, todo o ser humano tem esta natureza desobediente. De facto, não há uma só pessoa justa na Terra e porque todos pecamos, merecemos também um castigo. No entanto, não há nada pior do que vivermos refém do sentimento de culpa. Será que há forma de nos libertarmos dele? Será que Deus nos perdoa ou há erros demasiado grandes para sermos perdoados? É sobre este assunto do perdão que hoje vamos conversar com o nosso convidado, o pastor Carlos Cardoso, que está novamente connosco. Olá, pastor, obrigada. Olá, boa tarde. Sara, boa tarde. Todos necessitamos de perdão? Com certeza. O perdão é algo que tem a ver com a própria nossa condição humana e quando estamos a falar de perdão, vamos falar fundamentalmente e essencialmente do pecado. O pecado é uma coisa que é transversal a toda a raça. Assim como as doenças epidémicas apanham todas as pessoas que efetivamente tenham ou não tenham culpa, o pecado é a mesma coisa. O pecado é algo que todos nós herdamos por natureza e só pode ser resolvido com o perdão. E esse perdão vem exatamente através da pessoa de Jesus, que foi enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário, e só através dele e mais ninguém nós conseguimos alcançar esse perdão, que é o antídoto, deixe-me usar assim esta expressão, para o nosso próprio pecado. E aí precisamos de pedir perdão a Deus para obter esse mesmo perdão. Esse perdão aconteceu porque Jesus na cruz carregou os nossos pecados. No fundo, o castigo que nos estava sujeito ficou sobre ele. Exatamente. Portanto, Deus, ao enviar Jesus, colocou sobre ele todo o peso daquilo que era o meu pecado e o pecado da raça humana, portanto, de toda a humanidade. E por isso, nós, através da pessoa de Jesus, nós temos condições para vivermos livres do poder que o pecado exercia sobre a nossa própria vida. Para Deus há pecados e pecadinhos, ou seja, há pecados muito grandes que Deus não pode perdoar e outros Ele pode? Não. Eu costumo dizer, há um versículo na Bíblia que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, todo e qualquer pecado para Deus tem solução. A única coisa aqui que é bom que se distinga é que há pecados com consequências maiores do que outros pecados. Vejamos, por exemplo, se eu matar alguém, não é a mesma coisa que eu dizer mal de alguém. As consequências de um e do outro são diferentes, mas não deixa de ser pecado. E Jesus morreu por um e por outro. Da mesma maneira que sabemos que Deus nos pode perdoar, nós também temos essa responsabilidade de nos perdoarmos uns aos outros. Com certeza, temos e devemos perdoar uns aos outros, até porque o pecado é também uma forma terapêutica de nos libertarmos deste peso terrível e das consequências que o pecado tem sobre nós. Muitas vezes que se transmite através da ira, que se transmite através do egoísmo, que se transmite através de outras fontes emocionais, psíquicas, físicas até, e que são prejudiciais para nós próprios. Não só sobre os outros, não é? Quando nós não perdoamos e libertamos a nossa ira sobre ele, mas sobre nós. Nós às vezes somos os mais prejudicados por causa disso, não haver perdão. Por isso precisamos do perdão, porque é libertador e terapêutico. A falta de perdão, inclusivamente, pode degenerar em problemas de saúde, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Quantas pessoas, e eu conheço muitas pessoas, que não perdoam, dizem, eu não perdoo. Essas pessoas são pessoas iradas, são pessoas que trazem sobre si toda uma carga emocional que se transmite, às vezes, por doenças também da mesma natureza, de ordem emocional e psíquica. E isso é muito mau, é muito negativo. Para que haja perdão da parte de Deus, que está realmente disponível para nos perdoar, não é? Onde há pecado, há muito maior graça de Deus sobre nós. Qual é o passo que nós precisamos dar? É preciso nós também reconhecermos que estamos errados, não é? Exatamente, o reconhecimento é fundamental. Ninguém pode receber o que não quer. Não é? Isto é básico. Então, eu para receber o perdão de Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus, tenho que reconhecer o meu estado. Tenho que me arrepender. Arrepender, exatamente, e pedir perdão a Deus para que eu tenha a oportunidade de poder mudar. Arrependimento é exatamente isso. É uma mudança, neste caso estou a falar da nossa própria natureza, da nossa própria vida e das consequências que daí advêm. Então eu preciso pedir perdão a Deus, reconhecer exatamente isso
e receber aquilo que Deus tem para me dar, que é o perdão. E o perdão de Deus não invalida que não venham consequências sobre nós por algumas más escolhas, algumas más atitudes? Sim, com certeza. Como eu já disse, muitas vezes há coisas que têm consequências, não é? Da nossa vida. Nós não podemos evitar. Podemos até receber o perdão de Deus, mas as minhas atitudes têm consequências. Eu, há bocado citei, se eu matar alguém, tem consequências. No mínimo vou preso. Não é? Agora, posso efetivamente, como tantas pessoas existem nas cadeias, que recebem o perdão de Deus. Mas as nossas consequências, as nossas atitudes, os nossos comportamentos têm consequências. Mas há uma libertação interior. Exatamente, sem dúvida. E uma cura também. Sem dúvida. É terapêutico para a nossa própria vida. Muito obrigada por ter estado hoje aqui à conversa connosco. E lembramos que a Bíblia diz que se alguém cair em pecado, temos quem nos defenda junto de Deus, Jesus Cristo o justo. Ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Por isso, por maior que tenham sido os seus erros no passado, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Afinal, Ele enviou Cristo ao mundo não para nos condenar, mas para nos salvar. A propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro O Perdão de Deus. Para o receber, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé e visite-nos também no nosso site aliancaevangelica.pt. Temos ainda no Facebook uma página ao seu dispor em Alianca Evangélica. É só procurar então no Facebook. Nós voltamos a estar consigo logo à noite com o nosso programa de rádio na Antena 1 por volta das 22h45 e aqui na RTP2 na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser. Luz das nações, luz das nações.